As tradições sumiram. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas eu tenho pensado muito nisso ultimamente, principalmente depois de uma frase que a minha terapeuta me disse que dizia assim: se uma mulher se sente perdida, provavelmente é porque ela se perdeu das suas tradições. E daria para eu ficar aqui falando várias horas sobre esse assunto, porém uma coisa é fato: as tradições estão desaparecendo e decidir está cada vez mais difícil. Se você não me conhece, meu nome é Daiane Vigo e aqui no canal eu falo sobre recomeços, essência, propósito e como viver uma vida com mais sentido. Se esses temas conversam com você, já se inscreve e ativa as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Antes, existiam caminhos prontos, ou você virava advogado, médico, professor, dentista, veterinário, ou você virava funcionário dessas empresas, ou até mesmo seguia o negócio da família que já durava por gerações. Os caminhos antigos até podiam limitar, podiam ser injustos, só que eles davam um norte. E hoje a gente pode ser tudo, pode morar onde quiser, pode ser o que quiser, pode mudar de lugar a hora que quiser. E mesmo assim a gente se sente perdida, porque quando tudo é possível, nada parece ser suficiente. E quando a gente pode ser qualquer coisa, é muito fácil acabar não sendo nada. E parece que o excesso de liberdade virou uma prisão, a prisão de quem não sabe o que escolher, de quem vive se comparando, pensando no que deveria querer. As tradições se foram e com ela foi também a sensação de pertencer, porque viver sem tradição nenhuma é como andar num campo aberto. A gente nunca sabe aonde o sol se põe. As tradições estão desaparecendo e ficou sim cada vez mais difícil de decidir. Antes era mais simples, tinham poucos cursos na faculdade, a gente seguia a religião da família, ficava no mesmo emprego por muitos anos, ou até mesmo seguia o negócio dos pais. Era limitado sim, mas de alguma forma era mais leve também, porque o rumo ele já existia. E hoje a gente pode ser tudo. Pode mudar de cidade, de carreira, de estilo de vida, de amor, e mesmo assim a gente sente um vazio, como se em meio a tantas possibilidades nada parece ser o suficiente. A verdade é que o excesso de liberdade também cansa. A gente acredita que nunca escolheu certo, que sempre tem alguém fazendo melhor que a gente e vive com essa sensação de fracasso disfarçado de liberdade. E para piorar, o algoritmo das redes sociais está ali todos os dias para não nos deixar esquecer que sempre tem alguém ficando milionário, alguém chegando lá, alguém mudando de vida, e a gente aqui frustrada por não conseguir nenhum e nem outro. Mas talvez o problema não seja a gente, talvez o problema tenha sido ter perdido o chão. Porque quando as tradições desapareceram, junto com elas foi também aquele senso de direção, aquela paz de saber para onde ir. Tem um autor que fala exatamente sobre isso, chamado Barry Schwartz. O livro dele é O Paradoxo da Escolha. E ele conta que quanto mais opções a gente tem, mais difícil fica decidir e menos satisfeitas a gente fica com aquilo que a gente escolhe. E ele diz algo simples, mas muito profundo, que as tradições limitavam, mas também simplificavam a vida. Porque quando a vida te dá um rumo, você pode até questionar o caminho. Agora, quando você pode ser o que quiser, a gente se perde. Schwartz fala que a liberdade moderna nos colocou diante de um novo tipo de prisão. A prisão de quem precisa decidir tudo sozinha, de quem não tem mais referências externas, de quem carrega o peso de construir o próprio sentido do zero o tempo todo. Antes, as tradições, a fé, a comunidade decidiam por nós. E hoje a gente precisa decidir tudo e ainda sorrir para as câmeras dizendo que a gente tem certeza de quem a gente é. E como eu já falei antes, o que piora tudo é o algoritmo. A gente acorda e é bombardeado por novos milionários, gente que mudou a vida em 6 meses, gente que encontrou o seu propósito, enquanto a gente se sente cansada, perdida, sem saber o que fazer. E aí, minha amiga, vem a culpa. Porque se afinal podemos ser tudo, por que não conseguimos ser felizes? Porque mesmo com tantas possibilidades, a vida sempre parece um pouco errada, um pouco atrasada, um pouco aquém. E Schwartz responde isso de um jeito brilhante. Quando tudo é possível, qualquer resultado é culpa sua. Mas o que você deve estar se perguntando aí então é como que eu vou lidar com essa
tal de liberdade com toda essa liberdade. E Schwartz, o autor do livro Paradoxo da Escolha, traz 7 caminhos para a gente lidar com essa confusão moderna e não se sentir tão perdida em meio a tantas opções. E o primeiro caminho é: aceite que não dá para escolher tudo. Toda escolha envolve perda, e não tem nada de errado nisso. O segundo caminho que ele cita no livro é: crie pequenas tradições pessoais. Se as tradições antigas desapareceram, tente criar novas tradições ou até resgatar tradições antigas. Por exemplo, pode criar uma noite da pizza com a família, pode criar um jantar temático mensal com a família, pode ouvir sempre a mesma playlist no carro quando você vai viajar. Se você tem irmãos, pode marcar um encontro mensal dos irmãos. Pode marcar todo domingo você fazer um almoço com a sua família, ou todo domingo ir na padaria para tomar café. O que mais? Pode resgatar tradições antigas de todo domingo ir na igreja. Enfim, né? Crie as suas tradições. O terceiro caminho que o autor traz para lidar com tantas opções, com toda essa liberdade, é: simplifique o seu dia a dia. Lá no seu guarda-roupa, se você tem poucas peças e peças que combinam entre si, fica mais fácil escolher e você elimina coisas do dia a dia ali que te deixam perdida. Então tenha poucas e boas peças que combinem entre si e facilite a escolha das roupas no dia a dia. O que mais? Tenha cardápios simples de refeições, para que você vá no mercado e já saiba que a lista é sempre a mesma, toda semana você vai no mercado e compra sempre as mesmas coisas. Então ele traz esses exemplos para que você simplifique as decisões do dia a dia, do cotidiano. O quarto caminho é: escolha com base nos seus valores, não nas possibilidades. O problema não é o número de opções, mas decidir sem saber quem somos. Enquanto a gente busca fora, nossa vida perde o eixo. Schwartz propõe voltar ao que realmente faz sentido. Quais são os meus valores? Quais as minhas referências? O que me faz sentir viva? O que eu quero que permaneça? A gente tem vivido cada vez mais no automático, tentando copiar a vida dos outros, e esquecemos que somos pessoas únicas com vidas únicas, e por isso a urgência de voltarmos para nós mesmas. O caminho número 5 é: se contente com o suficiente. O autor fala que quando queremos ser sempre os melhores, a gente vive exausto, que não dá para ser melhor em tudo, que não dá para viver escolhendo o melhor de tudo, que a gente precisa se contentar com o bom e suficiente, que assim a nossa vida ganha leveza e gratidão. E o sexto e último caminho é: recrie o senso de pertencimento. O que é isso? Crie a sua própria comunidade, viva rodeada de pessoas que falam a tua língua, que seguem o mesmo caminho, que querem viver também com sentido. Pertencer cura a sensação de vazio. O autor fala muito no livro para a gente olhar para dentro, que a clareza vem quando a gente se conhece, que a gente precisa conhecer a nossa história, resgatar a nossa história, conhecer nossos valores, conhecer nossa verdade. E eu escolhi esse livro porque ele cruza muito com a minha história. Tem muitos anos que eu venho buscando o meu propósito, o sentido da minha vida, a minha essência. Já fiz muitos cursos, agora estou me pós-graduando justamente no sentido da vida, em logoterapia, que é a teoria do sentido da vida. E isso sempre foi muito claro para mim, que quando a gente encontra quem a gente é, encontra a nossa essência, fica muito mais fácil de decidir, fica muito mais fácil tomar decisões. Mas eu sei que é muito difícil a gente saber quem a gente é em meio a tantas distrações. E depois de ter traçado um caminho longo até me reencontrar, eu criei o meu próprio método, o meu curso que se chama Essência, que o link dele está aqui na descrição, que é um passo a passo onde eu te ajudo a mapear a sua história, a definir os seus valores e a definir cada parte da mulher única que você é. Se você está se sentindo perdido e deseja se aprofundar nisso, é só clicar aqui no link na descrição do vídeo e vamos juntas construir a sua jornada. Porque antes de tomar grandes decisões, a gente precisa saber quem a gente é. Resgatar os nossos valores, saber o que é nosso e o que é só barulho do mundo. Quando a gente volta para si mesma, as escolhas erradas não fazem mais sentido, porque o que não tem raiz naturalmente cai. Schwartz, o autor do livro Paradoxo da Escolha, ele mostra que o excesso de liberdade não nos libertou.
Na verdade, nos deixou perdida no meio de infinitas possibilidades. E o caminho de volta não é mais controle, é mais consciência, é lembrar de quem somos no meio do barulho do mundo. É criar novas tradições com alma e escolher menos, mas escolher com sentido. Se você assistiu esse vídeo até o final, se inscreve no canal e deixa um comentário aqui para eu saber se você gostou, para que eu possa trazer mais conteúdos como esse. Até a próxima!